Um recado bem rápido antes da gente iniciar o vídeo. A primeira parte do vídeo eu perdi o áudio, eu tive que utilizar o áudio da câmera, então ele tá com bastante eco. Já o final foi regravado, então você vai perceber uma diferença de som. É isso, então vamos para o vídeo. E aí pessoal, beleza? Luan 3DR na área, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. E você deve estar estranhando esse novo cenário, mas calma, vou explicar tudo nesse vídeo aqui e também falar sobre as novas novidades do canal. Primeiro eu quero começar falando um pouco sobre o motivo da minha ausência aqui no YouTube e também das minhas demais redes sociais. Você deve ter percebido que a frequência de vídeo diminuiu, a frequência de postagem diminuiu, e é isso que eu quero explicar para vocês. O meu antigo estúdio barra home office, onde eu trabalhava e também gravava todo o conteúdo do canal e das demais redes, era também o meu quarto, então era barra estúdio barra quarto. E isso estava dando um conflito muito grande na parte de criação dos vídeos, porque eu tinha que montar a iluminação, tinha que fazer todo o processo para começar a gravar o vídeo, e assim que eu terminava de gravar o vídeo eu tinha que desmontar tudo, e isso levava numa média de 2 horas para desmontar e montar tudo. E isso estava sendo muito trabalhoso e pouco prático. Por isso que eu optei por achar uma forma de deixar isso muito mais prático e muito mais rápido. O que eu queria é só colocar a câmera, ligar o botão de gravar e transmitir as minhas ideias. Então foi por conta disso que eu mudei de cenário. Então esse daqui é um novo cenário, uma nova casa, onde tem um cômodo totalmente dedicado somente para o meu home office e também para o meu estúdio. É daqui que eu vou trabalhar agora, também é aqui que serão gravados novos vídeos e posteriormente eu também quero fazer live também daqui. Só para você ter a noção de quanto era trabalhoso eu fazer essas gravações lá no meu estúdio antigo, que também era o meu quarto, eu participo de todos os processos do meu vídeo. Então eu tenho que ter ideia, eu tenho que fazer roteiro, eu tenho que pensar na thumbnail, pensar no título do vídeo, montar a iluminação. Então eu tinha que pensar na iluminação principal, luz de recorte, fundo, iluminar os quadros, os monitores tinham que estar do jeito que eu queria. Depois de gravar tudo, eu ainda desmontava tudo, sem contar que também tem a parte do áudio, onde eu tenho que pensar no áudio. Já gravei vídeos inteiros onde eu gravei e não gravei o áudio e tive que regravar o vídeo por completo. Depois de ter todo esse conteúdo em mão do vídeo bruto, aí eu entro para edição, tenho que fazer todos os cortes, tirar todos os erros, botar a animação por cima e depois upar no YouTube. Isso é um trabalho muito grande. O trabalho maior era montar e desmontar tudo. E isso estava me desanimando bastante, então eu já não tinha muito mais ânimo para gravar. Era muito trabalhoso fazer a gravação e isso tirou todo o meu ânimo para gravar vídeo. E por conta disso, a frequência aqui do canal diminuiu. Eu atrasei a entrega do curso, eu tenho que voltar a regravar. E agora que eu estou fazendo meu novo estúdio, aí sim eu vou começar a gravar novamente o curso. Eu gravei uma parte, mas preciso finalizar esse curso. E até por isso eu peço desculpa a você que estava esperando o vídeo e que estava esperando a atualização do curso. E foi por conta disso que eu atrasei tudo isso. E minha proposta com essa série de vídeo aqui é mostrar todo o processo de criação aqui do meu novo estúdio. Aqui não estava com esse fundo, então eu vou mostrar aí para vocês como que estava antes. Eu que fiz essa pintura e agora ao decorrer dessa série de vídeos, eu não sei quantos vídeos terão, e eu quero que você acompanhe todo esse processo. E aqui eu quero dar o máximo de informações e dicas nessa série de vídeos para vocês. E depois de todas essas informações, eu quero falar um pouco sobre a vantagem que eu vou ter e você também vai ter com esse novo lugar, com esse novo home office. A primeira vantagem é a praticidade. A praticidade para mim, que vai ser muito mais fácil, vou já deixar tudo do jeito, a iluminação já vai estar no lugar certo, é só botar a câmera e gravar. E a vantagem para vocês é que eu vou tentar manter a frequência do canal, porque vai ser mais fácil de gravar. O único delay agora serão ideias e também a parte de edição. Se tiver muita animação, isso demora um pouco mais para ficar pronto,
Mas, tirando isso, o outro processo vai ser muito mais rápido, muito mais prático, e assim eu vou conseguir manter uma frequência com muito mais facilidade. E posteriormente, eu espero lançar mais de um vídeo por semana, assim que eu já estiver totalmente organizado, quando aqui estiver finalizado, porque eu vou organizar aqui, mas ainda não vai estar finalizado. Eu ainda quero fazer a parte onde vai ter a live, onde vai ser o ângulo da live, e também algumas iluminações ainda vou testar e implementar posteriormente. Esse processo ainda não é o processo final. Como você pode ver no vídeo aí, as paredes anteriormente aqui nesse ambiente eram todas bege e um bege bem claro. E por que eu optei por pintar de cinza? O que acontece é que, quando uma parede é muito clara, toda a luz que bate nela é rebatida, então ela serve como rebatedor. Se a parede for muito escura, por exemplo, um preto, ela absorve quase toda a luz e não deixa a luz percorrer o ambiente. E por isso que eu optei por cinza médio. Não é branco para rebater demais e nem é preto para rebater, para absorver a luz também demais. E assim eu tenho um controle sobre a luz muito melhor do que se eu tivesse um desses dois extremos. Como você está vendo aí nessa visualização 3D, essa parede aqui ficou cinza. Aqui na lateral da parede cinza vai ter o painel acústico, que vai ter a estante aqui na frente decorada. Atrás da parede cinza, a parede contrária à parede cinza vai ser a parede onde vai ficar a câmera. A iluminação vai ficar no canto, a câmera nessa parede aqui, e depois, quando a gente já tiver o cenário para a live, eu quero que a câmera para a live fique na lateral da minha mesa, mostrando a estante e também o painel acústico. Uma coisa que também ajuda na minha linguagem é o piso aqui do ambiente, que é uma cerâmica perto do marrom, então ela é bem mais escura e isso ajuda bastante. Não é totalmente preto, porque isso é importante também, não vai absorver totalmente a luz, e também não é totalmente branca para estar mais para o escuro do que para o claro, mas isso ajuda bastante na minha linguagem. O que a gente vai fazer agora é limpar o computador. Então ele tem bastante pó, acumula bastante pó na sua CPU. Isso em ambientes que sejam mais urbanos, e também se você tem o hábito de deixar a sua janela aberta, então esse hábito vai fazer com que acumule bastante pó no seu computador. Então é sempre importante que regularmente você faça a limpeza do seu computador, porque isso vai aumentar a vida útil dos seus componentes e também vai deixar o desempenho do seu computador melhor. Como eu disse, para essa limpeza eu vou utilizar um secador, então eu não vou utilizar temperatura nenhuma, então vai ser o secador sem nenhuma temperatura, só com a potência máxima, para ele conseguir expulsar esse pó do local onde está acumulado. E você deve tomar um cuidado muito importante em não entrar em contato com esse pó. Então não respire esse pó, não entre em contato direto com ele, porque esse pó é muito sujo, essa poeira é muito suja, tem muito vírus e germes e você pode pegar uma doença ao inalar essa poeira. Mas para fazer essa limpeza, primeiramente a gente precisa abrir o computador e tirar algumas peças. O que eu indico é que você entenda o básico do seu hardware, da máquina que você utiliza quase todos os dias, porque assim você pode desmontar, limpar sem danificar nenhuma peça e depois remontar tranquilamente. Eu vou tentar passar as noções básicas de hardware aqui agora. A primeira coisa é que a gente precisa de 3 peças principais para ligar um computador além da sua fonte. Primeiro é a placa-mãe, depois um processador e uma memória RAM, que é a memória principal. Com esses 3 componentes, além da sua fonte, você já consegue ligar um computador. Todos os outros componentes são opcionais. A placa-mãe é esse componente aqui grandão que interliga todos os outros componentes. Então ele interliga o processador, placa de vídeo, as memórias, HDs. Então tudo é interligado na placa-mãe. E a placa-mãe tem a função de juntar todos esses componentes e deixar o computador operacional. O processador geralmente ele fica no meio da placa-mãe, embaixo de um cooler ou embaixo de qualquer sistema de arrefecimento ou de resfriamento. Aqui no meu caso eu estou utilizando o Water Cooler. É um Water Cooler ML240L versão 2 RGB da Cooler Master. O sistema é bem simples.
Tem essas mangueiras aqui que passam líquido sobre elas. Esse líquido tem a função de levar a temperatura do processador até o radiador, e o radiador tem dois coolers que tenta dissipar esse calor e assim reciclando a temperatura desse líquido. E no final fazendo um arrefecimento do meu processador. Esses daqui são os pentes de memória RAM. Então eu tenho dois pentes de 16 GB e outro de 8 GB. Esses dois de 16 GB são RGB, o de 8 não. Então no total eu tenho 40 GB de memória RAM. Tudo com a frequência de 2666 MHz. E uma dica que eu dou para você, caso você tá querendo comprar uma memória RAM, se você também tá querendo fazer um upgrade de memória RAM, que seria o upgrade que daria uma performance a mais para sua máquina e teria um custo menor, bem menor do que uma placa de vídeo. A dica é: sempre utilize as memórias RAM na mesma frequência, todas elas na mesma frequência, e sempre opte por utilizar as memórias RAM da mesma marca. Então, se você comprou da marca X, as próximas que você forem comprar, compre da mesma marca. Assim não tem chance de dar incompatibilidade no seu sistema. E comprar na mesma frequência é importante porque, caso você compre uma memória RAM de 3200 MHz e depois, posteriormente, compre uma de 2666, a sua máquina vai limitar a velocidade da sua memória RAM por baixo. Então ele vai limitar para 2666 MHz. Então você perde o seu pente de memória de 3200 MHz. Essa frequência de memória eu não vi tanto impacto em aplicativos de produtividade, mas tem um impacto maior em jogos, isso é mais evidente. Então, se você, além de trabalhar com a sua máquina, joga, é importante que você utilize uma frequência maior. Essa peça aqui é a placa de vídeo, a GPU. Ela é responsável por criar toda a imagem que é gerada no seu monitor. Então, toda a imagem que é gerada no seu monitor é gerada por uma placa de vídeo. Se a sua placa de vídeo não é dedicada, como a minha, uma peça dessa, geralmente ele vem no processador. Vem o processador junto com a placa de vídeo, tudo no mesmo lugar. No meu caso aqui, eu tenho uma placa de vídeo dedicada. É uma RTX 2060 de 6 GB. Essa placa de vídeo é emprestada, ela não é minha. A minha placa de vídeo é uma GTX 1070 de 8 GB. No Blender, atualmente, renderizar com a placa de vídeo é muito mais rápido do que renderizar com o processador, já que a placa de vídeo foi feita para fazer imagens. Então, ela tem uma otimização muito maior do que um processador. Se você for montar sua máquina, tome muito cuidado com a placa de vídeo. É bom que você compre uma placa de vídeo muito boa para trabalhar com Blender. Duas coisas que você tem que tomar cuidado na hora de comprar uma placa de vídeo. Primeiro é a quantidade de VRAM e segundo, a potência do chip. Se você não tem os dois equilibrados, você vai fazer uma má compra. Se você tem um chip muito fraco e tem muita VRAM, você vai conseguir renderizar cenas maiores com um volume maior de objetos, mas a sua renderização vai demorar muito. Se você tem um chip muito forte, pouca VRAM, você vai conseguir renderizar muito rápido, mas uma cena pequena que tem poucos objetos. Quando você colocar muitos objetos, pode ser que dê o erro de falta de VRAM. Então é sempre importante que você equilibre esses dois. O que eu indico é que você compre uma placa de vídeo intermediária para cima e que tenha VRAM igual ou superior a 8 GB. Para jogos, a quantidade de VRAM não importa tanto, porque para jogos é só a quantidade de textura que vai ser colocada na sua VRAM. Mas para renderização, aí já importa um pouquinho você ter mais VRAM. Por isso que existe placas dedicadas somente para renderização, para processos produtivos, que é o caso da RTX 3090, que tem 24 GB. Ela tem um chip extremamente poderoso e também tem 24 GB de VRAM. Isso vai permitir que você renderize cenas extremamente grandes e também com um tempo curtíssimo. A minha placa-mãe é uma MSI X470 que está com o processador Ryzen 7 2700X, que é a geração 2. Ele tem 8 núcleos e 16 threads. E já é um processador bem legal, é intermediário e está meio desatualizado, mas é um bom processador. E de memória secundária e não volátil, eu tenho 2 SSDs e 3 HDs. Os 2 SSDs, um é de 500 GB e o outro é de 240 GB. Eu também tenho um HD de 2 teras, um de 1 tera e outro de 4 teras. E já está quase
todos cheios. Preciso fazer um upgrade de HD. Se você está querendo fazer um upgrade na sua máquina, dependendo da quantidade de memória RAM que você tiver, tem duas peças que é mais importante você fazer o upgrade. Primeiro é a memória RAM, dependendo da quantidade que você tem, e segundo é a placa de vídeo. Se você tiver mais dinheiro, é melhor você optar pela placa de vídeo, porque assim você vai ter uma renderização cada vez mais rápida, assim deixando a sua entrega ainda mais ágil. Então o estúdio ficou dessa forma aí, como conseguimos ver nas fotos. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que tenha alguma informação útil para você. Se você gostou do vídeo, considere se inscrever aqui no canal, dar um like e a gente se vê na próxima. Valeu, falou!